E nosso estudo de hoje está na primeira carta a Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11, que Paulo de Tarso fala o seguinte: que procureis viver sossegados. Emmanuel comenta na lição 136, vivamos calmamente. Viver sossegado não é apodrecer na preguiça. Há pessoas cujo corpo permanece em decúbito dorsal, agasalhadas contra o frio da dificuldade por excelentes cobertores da facilidade econômica, mas torturadas mentalmente por indefiníveis aflições. Viver calmamente, pois, não é dormir na estagnação. A paz decorre da quitação de nossa consciência para com a vida. E o trabalho reside na base de semelhante equilíbrio. Se desejamos saúde, é necessário lutar pela harmonia do corpo. Se esperamos colheita farta, é indispensável plantar com esforço e defender a lavoura com perseverança e carinho. Para garantir a fortaleza do nosso coração contra o assédio do mal, é imprescindível saibamos viver dentro da serenidade do trabalho fiel aos compromissos assumidos com a ordem e com o bem. O progresso dos ímpios e o descanso dos delinquentes são paradas de introdução à porta do inferno criada por eles mesmos. Não queiras assim estar sossegado, sem esforço, sem luta, sem trabalho, sem problemas. Todavia, consoante a advertência do apóstolo, vivamos calmamente, cumprindo com valor, boa vontade e espírito de sacrifício as obrigações edificantes que o mundo nos impõe cada dia em favor de nós mesmos. Mais uma vez, a receita para a gente viver sossegado, a receita para a gente viver calmo, qual é? Ter a nossa consciência tranquila de que as obrigações que nós temos que cumprir, nós estamos fazendo o melhor que a gente pode para estar dando o cumprimento a cada uma delas. A gente percebe, muita gente que acha que viver sossegado é viver na estagnação. E ele usa aqui a palavra preguiça. A gente tem sempre falado sobre isso, batido nesse ponto, que a maioria dos brasileiros acham que viver bem é você ganhar um salário bom e trabalhar pouco, para ter mais tempo para poder estar gozando dos prazeres da vida. Porém, a gente tem observado pessoas que, quando chegam na sua aposentadoria, começam a pegar tudo aquilo que juntou de patrimônio e utilizar em passeios, em viagens, viajam o mundo inteiro e daqui a pouco são alcançados pela depressão, pela síndrome do pânico, pelos transtornos psicológicos. Por quê? Porque essa vida de marasmo também, de ficar indo para pousada, indo para visitar lugares, fazendo city tour, conhecendo locais, pegando guias, ou às vezes até intérpretes, se for para uma viagem para fora do país, chega uma hora que se ela não tiver um objetivo claro e definido, de pesquisa, de estudo, de aprimoramento da nossa inteligência, ela vai trazer problemas também para a gente. Então ele vem falar para a gente, ó, a maneira não é através dessa preguiça, através de pessoas que, ó, ele bota aqui, cujo corpo permanece em decúbito dorsal, agasalhadas contra o frio da dificuldade, por excelente cobertura da facilidade econômica. Fala que de uma maneira poética para dizer aquela pessoa que tem uma condição financeira melhor e que por conta disso se deita em cima dessa posição e não produz nada de bom. O que está acontecendo? A gente usa sempre aquele jargão, né? A mente vazia é a oficina do obsessor, daquele que quer o nosso mal, porque de alguma maneira, às vezes os espíritos querem o nosso mal de maneira gratuita ou muitas das vezes tendo motivo mesmo, porque a gente aprontou em algum momento aí da nossa estrada com eles. E a mente está vazia, é a hora que ele vai começar a jogar os pensamentos dele, ver aqueles que agradam para a gente sem ver o pensamento, gostei desse, se abraça ele, opa, pesquei, conseguiu fisgar, igual na peixaria, na pescaria mesmo, né? Pegou o peixe, agora começa a trabalhar aqueles pensamentos. E ele bota aqui para a gente uma frase que é para a gente guardar em nossos corações. A paz decorre da quitação de nossa consciência para com a vida e o trabalho reside na base de semelhante equilíbrio. Então, ó, essa frase aqui, você poderia jogar fora toda a lição, mas essa frase, a paz decorre da quitação de nossa consciência. Minha consciência está tranquila? E o que é a consciência tranquila? É eu parar para pensar assim, quais são minhas obrigações hoje? Quais são as minhas obrigações enquanto membro de uma família? Qual o papel que eu estou representando? Pai, mãe, avô, filho? Estou cumprindo bem esse papel? O que é que eu posso fazer para aprimorar? O que é que eu posso fazer para melhorar cada vez mais? Esse é o primeiro ponto.
Depois a gente começa a olhar, e no ponto de vista profissional, será que eu estou sendo uma pessoa também honesta, estou sendo uma pessoa fiel, estou procurando cumprir minhas obrigações da melhor maneira, ou estou apenas cumprindo o expediente, esperando que no final do mês o meu pagamento venha ali na minha mão, na conta, certinho? Como é que está sendo o nosso trabalho? Vai ficar aqui, ó, a nossa consciência trabalhando. Como é que eu tenho agido com relação ao próximo também? Eu estou o tempo todo querendo me dar bem ou estou procurando ver as necessidades de cada um e entender que cada vez que a gente estende a mão para alguém, uma mão também se estende para a gente? Aliás, a mão está sempre sendo estendida para cada um de nós. Né? Então ele bota aqui para a gente, ó, se vocês querem saúde, a gente tem que lutar pela harmonia do corpo. As dietas, a alimentação. Se a gente espera a colheita farta, tem que começar a plantar também. Mas para garantir a fortaleza do nosso coração contra o assédio do mal, vejam bem, contra o assédio do mal, é imprescindível sabermos viver da serenidade do trabalho fiel aos compromissos assumidos com a ordem e com o bem. A gente chegar do outro lado da vida e depois parar, poxa, eu tinha essa obrigação e acabei não cumprindo. É muito dolorosa. Muitos espíritos relatam o sofrimento muito grande da consciência culpada quando chega do outro lado da vida. Mas notadamente, pelo menos nesse momento aqui da nossa vida, do nosso estudo, as obras de André Luiz. As obras de André Luiz estão sempre trabalhando alguém passando por dificuldade no plano espiritual porque está com a consciência culpada por conta de alguma coisa que deixou de fazer ou que fez prejudicando alguém. Então, estando com a consciência tranquila, já diz lá no Livro dos Espíritos, o segredo para a gente buscar a felicidade aqui na Terra. Com relação à vida material, posse do necessário. Somos todos escravos daqueles bens que são supérfluos. Eles viciam a gente. Posse do necessário. E com relação à vida futura, fé no futuro e consciência tranquila o tempo todo. Ele vem chamar a atenção para a gente. Ó, cuidado, que esse progresso dos ímpios, dessas pessoas que estão usando de recursos ardilosos para enriquecer cada vez mais. A gente convida, né? A gente leu recentemente agora o livro No Mundo Maior, do André Luiz, escrito através de Chico Xavier, em que o André Luiz encontra no final do livro com seu avô no plano espiritual. Foi uma surpresa muito grande, que era um avô que tinha muito dinheiro, e que esse avô foi o que financiou o curso de medicina enquanto ele estava aqui encarnado. Mas, na verdade, todo o patrimônio dele foi conquistado de maneira ilegítima, prejudicando as pessoas, e por isso ele estava em sofrimento muito grande no plano espiritual, mais notadamente por ter prejudicado uma de suas irmãs na hora de fazer a partilha dos bens. Né? Então, olha só, não tem nada que escape à justiça de Deus. Então vamos botar uma coisa na nossa cabeça, todo mundo aqui, né? Vamos pensar assim, todo bem que eu faço é meu advogado de defesa quando eu chegar no plano espiritual. Agora, tudo aquilo também de iniquidade, de descumprimento das leis do Evangelho que eu pratico, vão ter forçosamente, inevitavelmente, suas consequências. Então que a gente começa a pensar assim a partir de agora, e não que a gente vai ficar perfeito de uma hora para outra, não, mas pelo menos a gente começa a parar as arestas, começa a acostumar o nosso caráter um determinado comportamento, deixando outros que são perniciosos de lado, a gente começa a melhorar e vai melhorando sim. A melhora deve ser constante, deve ser sempre vigiar e orar enquanto a gente estiver encarnado. Né? Então ele bota aqui pra gente, ó, não queiras assim estar sossegado sem esforço, sem luta, sem trabalho, sem problema. Você quer buscar paz de verdade? Estuda as imperfeições que você tem. Procura trabalhar as imperfeições, assim como a gente trabalha com os planejamentos materiais. Eu quero comprar uma casa própria, eu quero comprar uma bicicleta, eu quero comprar um carro. Como é que eu faço para poder comprar a programação que a gente faz? Então vamos pegar agora o lado moral da coisa agora. Como é que eu faço para aprender a perdoar? Como é que eu faço para aprender a não falar mais mal da vida dos outros? Como é que eu faço para só trazer coisas boas para minha mente, na hora que eu abrir o WhatsApp, na hora que eu abrir a imprensa, né, jornal de televisão? Como é que eu faço para só trazer coisas boas? Como é que eu faço para me tornar uma pessoa mais útil? Então, são problemas, questões que são do campo moral, não são do campo físico, mas se a gente tratasse da mesma maneira que a gente trata no campo físico, com toda certeza a gente estaria bem melhor do que a gente está hoje. Então, viver calmamente, cumprindo com valor, boa vontade e espírito de sacrifício as obrigações edificantes que o mundo nos impõe a cada dia em favor de nós mesmos. A gente agradece mais uma vez para o Emmanuel por essas reflexões
e são palavras que sempre estão soando profundo em nossas mentes e nossos corações.